Saúde, estamos de volta. Nosso segundo bloco do Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar sobre essas diferenças das gerações. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Essa é uma questão geracional. Eu não sou dessa geração. Na minha geração era melhor. No meu tempo era assim. No tempo atual é diferente. Será que tem melhor ou pior? Será que tem muitas diferenças que são inconciliáveis entre tantas gerações que existem hoje na população do mundo? É sobre isso que a gente vai falar. E também colocando a questão da saúde física e saúde mental na conversa intergeracional. O que a gente pode aprender com isso? A gente tem aqui mais uma vez para falar sobre isso a psicóloga Andiara Martins. Já esteve aqui uma vez, está voltando e a gente está muito feliz de te rever aqui. Bem-vinda. Tudo bem? É um prazer, Fernando, estar aqui Alegria novamente. Nossa. A gente estava conversando aqui sobre essa característica, né? O mundo, talvez, essa é a parte da história da humanidade com a maior diversidade sobre a Terra no mesmo momento, talvez, não, Andiara? Sim, porque a gente tem aí a geração dos baby boomers, a X, a Y, a Z e agora a Alfa. Né? A Alfa então, acabou de chegar. São 5 gerações. Vamos lá, então. Vamos começar, só para a gente localizar aqui a nossa telespectadora e nosso telespectador. Vamos falar dos baby boomers. 1940, a partir de 1940. São as pessoas que hoje estão mais ou menos na faixa aí, a partir dos 60 anos, né? Quem tem hoje aí de 60 anos para cima. De 60 anos para cima, ou seja, são pessoas que tiveram também uma geração que trouxe a produção até agora, né? Que está entregando o bastão, né? Que acabou de passar o bastão, né? Ou não, né? Ou não, porque ou ainda a gente não. Tem aí uma campanha muito forte, né? Dos 50 a mais, 60 a mais. Sim, você tem razão. Mas eu estou dizendo assim, passou o bastão porque alguma coisa fez com que ela mudasse, essa geração mudasse, virasse a chave, ela está procurando ali algo, uma alternativa, né? Tá com 60 anos, né? Isso, de 60 para cima, né? E eles começam aí a se relacionar com as outras, né? Eles se relacionam aí com as outras gerações e eu falo que todas elas têm aí pontos que são muito interessantes e positivos e pontos que são pontos aí de aperfeiçoamento, né? Como é que se definiu isso? É uma invenção americana, né? O que acontece? Quando a gente fala das gerações, tem muito a ver aí com o momento histórico, né, que gera aí, né, nas pessoas toda uma forma de pensar, os valores e os comportamentos. O que aconteceu no mundo, as guerras, as crises, os problemas sanitários, né? Isso define uma geração, né? Define. Vamos falar aí dos baby boomers? Vamos. Como você trouxe aí a questão Sim. das guerras, né? Achei até interessante trazer, porque essa turma é justamente aquela que vem aí após a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, que terminou em 1945, né? Exatamente. Que viveu isso no continente europeu, viveu a escassez, viveu a retomada de grandes processos de crescimento, né? Está aqui anotado na nossa produção aqui, que é internacional, Little Mattery e Beautiful Baby, que fazem a produção aqui, escritório internacional. Olha que legal as informações. A geração Baby Boomers tem aversão às grandes mudanças, valoriza a família e também valoriza a estabilidade financeira. É o ter, é a posse, é o patrimônio que vem ali como valor mais arraigado, né? Eles foram criados de uma forma muito rígida, né? Então, eles têm aí uma questão da disciplina que é algo muito forte. E eles têm muito apego à estabilidade. Então, essa geração é aquela geração que começou a trabalhar numa empresa, num local, e geralmente ficou até se aposentar. Por quê? Porque isso era um valor para eles. E essa questão de acumular patrimônio. De ter um patrimônio. É muito importante falar essa questão aqui do patrimônio, porque depois a gente vai ver as gerações para frente que isso já não é um valor.
Não faz então, sentido. Não faz sentido. Então, ter um apartamento, aquele famoso BNH que vai pagando ali, mas é meu, né? É um valor muito forte. Talvez você que está acompanhando a gente vai lembrar de alguma referência de pai, de avô, com essas características, baby boomers. Exatamente. Né? Aí a gente caminha para a geração X, que já começa a mudar. A geração X é de 1960 a 1980. Aí a gente vai pegar mais ou menos uma faixa etária que hoje está entre 40 e 60 anos. Sou eu? Estamos eu aí. também me encaixo nessa. Estamos aí nessa geração. Caracteriza pelo consumismo, que é, né, uma coisa muito do consumo também. Você sai do período de escassez, né, Exato. Anterior. Pós-guerra, Isso. né? Educação influenciada pela televisão, porque quando também a televisão começa a ganhar muita força, a televisão é de 1940, chega no Brasil em 1940. Mas é nos anos 60 que ela começa a ter essa força, que a própria Globo começa a se firmar, né? E é uma geração, né, Fernando, que ela traz um pouco de características da anterior, né, no sentido da estabilidade, no sentido da disciplina, mas ela já tem umas outras características complementares. É uma geração mais flexível, é uma geração um pouco mais ousada, valoriza muito a família, traz para o cenário um comportamento diferente. É a primeira geração que lida com pai e mãe trabalhando. A geração anterior não tinha isso. E qual que é a consequência desse movimento? São pessoas que criam uma responsabilidade um pouco mais cedo em relação às questões até de casa. Interessante. E isso vai ficar claro também como essa geração vai passar esses valores para os filhos, que na verdade vão estar numa outra geração, mas como isso também vai causar algum tipo de conflito. Sim, exatamente, porque muitas vezes o que é valor para uma geração, para outra não faz tanto sentido. Os conflitos, eles são justamente gerados aí, né? Essa é uma geração que tem apego, a Baby Boomer tem a questão da total estabilidade, entrar numa empresa, ficar muito tempo. A geração X, ela respeita muito a hierarquia, ela tem um conceito de que ela pode conseguir avançar na vida trabalhando, mas não com aquele conceito de começar e terminar numa mesma empresa. Então aí entra um pouco mais de flexibilidade do que a anterior. Interessante. E aí a gente vai para a próxima, que é a geração Y, dos anos 80 até 1995. Autoconfiança, flexibilidade, mas também tem uma força de consumo muito grande aí, né? Aqueles caras que trabalham muito, aquela geração de Nova York que faz fortuna nas bolsas, né? Na bolsa de valores, né? Sim. Da geração Y, né? E aí a gente tem um dado muito interessante, Fernando, que é a questão da internet. Que chega aí. Exatamente. Porque a geração X, que é a nossa geração, né? A gente partiu do analógico e entrou no digital. Sim, mas a gente é do catálogo telefônico. Isso. Né? Agora a Y já nasceu aí, né? Onde a gente já tinha internet. Sim. Então as informações são mais rápidas. E isso traz aí um comportamento. Mas também viveu o mundo sem, né? Tipo, 1980, Menudos. Cantou muito o show da Xuxa, né? Verdade. Mas avançou ali também, porque chega até 1995, né? Sim. Então tem uma elasticidade ali, porque, né, o marco definitivo da internet ela divisa o mundo, né? Sim, antes da internet e depois da internet, porque isso muda comportamento. E aí dá a geração Y também, a flexibilidade é uma característica importante para essa geração. Ela é uma geração que já começa a ter aí valores um pouco diferentes das duas anteriores. Então, ela tem uma questão de defender mais o meio ambiente, a questão da igualdade, e tem também um aspecto no âmbito profissional que é muito interessante. Eles são mais questionadores, bem mais questionadores do que a X e a Baby Boomers. E para que eles continuem naquela ocupação profissional, tem que fazer sentido, tem que estar alinhado com o propósito. Eles não ficam só pelo dinheiro. Tem algo mais. E aí a gente entra nos valores, né? Se não faz sentido, se não está alinhado com o propósito, eles caminham para uma outra possibilidade.
E aí isso desbaratina um pouco a linha de produção, né, que vem acostumada com adesão de talentos, retenção de bons profissionais, e essa geração rompe com isso, mas nem tanto como a outra que vai vir, que é aí que vai romper mesmo, aí né? Vai romper aí mesmo. Vai ser o pé na porta, né? Eles ainda são, eles não são tão fiéis ao mercado como a geração X e Baby Boomers, mas eles já começam a questionar. Eles já começam a buscar uma posição que tenha mais aderência ao que eles acreditam, ao que eles têm como valores. Agora, quando a gente vai para a próxima... Aí a próxima é a Z, é de 1995 até 2010, que é da nossa produção aqui, Little Matry e Beautiful Baby. Não, Beautiful Baby é da anterior, mas o Little Matry, pela rebeldia dele, eu acredito que ele é avesso a rótulos, tem identidade fluida e é um ativista. É ele. Exatamente. Aí essa geração é completamente conectada. Aí... O on e o off faz parte... estão colados. E olha que bacana, se a gente só pegar um dos elementos que os Baby Boomers valorizavam tanto, que é o patrimônio, chega aqui na geração Z, eles não querem nem saber de ter casa, carro, apartamento, posse, nada. Eles podem viver ali, eles podem viver experiências, né? Eles são fluidos, né? E se relacionam muito bem com o mundo virtual. Agora, tem um dado interessante, que inclusive tem muitos estudos já sobre isso, né? Muitos dessa geração, a fluidez que ele tem na rede social, né, quando ele está conectado, ele não tem essa mesma fluidez ao vivo e a cores. Sai desse quarto e vai fazer revolução aí, meu filho. Mas pelo menos arruma seu quarto. E aí, eu falo que é fácil entender, né, Fernando? Porque se a gente for comparar, a gente tinha uma geração, se a gente pegar Baby Booms ou vamos pegar a X e a Y, as crianças brincavam na rua, né? Tinha muito do coletivo. Quando você vai para essa outra geração, é ela e a tela. Então, a interação que ela tem com aquele mundo virtual é ótimo, mas quando ela tem que, de fato, se relacionar, existem aí algumas dificuldades. E pouquíssima resistência às insatisfações também. Muito. Eles não sabem lidar com frustração. É tudo muito... aqui agora, é uma geração muito ansiosa. É tudo muito rápido, né? Tem um ponto positivo que eles são multitarefas, eles são ágeis. E é justamente aí que as empresas têm percebido também um ponto muito interessante quando eles casam essas gerações no mesmo departamento, né, dentro de uma empresa. Então, você tem o ponto positivo de uma geração com a outra e se eles conseguem conciliar, o resultado é interessante porque os dois aprendem. Você acha que essa geração X, Z, foi a que mais se impactou pela pandemia mundial, assim, por estar muito próxima ao que seria essa linha de produção, ao mercado de trabalho? Eu acredito que sim. Eu acredito que o impacto, né, até quando a gente pega aí a faixa etária, teve sim um impacto muito significativo e reforçou nessa geração ainda mais o contato virtual. Sim, porque são jovens que estavam saindo da faculdade, estavam entrando no mercado de trabalho, estavam começando ali um sonho, a construir um sonho, e vem uma pandemia de 3 anos que obriga tudo isso a ser reordenado e já tinha essa dificuldade que você falou no início, sim, de colocar em prática esse vislumbre todo. A pandemia vai reforçar isso também. Exatamente, é uma guerra. É o que a guerra trouxe para os baby boomers lá para a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E aqui com uma outra característica, né? Deles que ficarem... mundial também. Mundial, e deles ficarem realmente enclausurados, né? Quer dizer, aí realmente não era uma questão de querer ou não, era uma situação onde o contato era... Sim, sim. Não era possível. É porque essa já é também a geração do quarto, né? Que ela vai para lá, que ela fica ali, né? De poucas ideias, né? Mas
Agora que elas foram apresentadas, tem mais uma que você falou que... Tem a Alfa. Alfa. Que é a partir de 2010. 2010. Essa é uma geração que ainda a gente não tem tantos dados, né? Eu falo que os estudiosos aí têm se debruçado sobre as características, mas aí a gente vai pegar essa moçada que tem até 13 anos. Então, a literatura ainda não nos fornece tantos dados, mas fato é uma geração ainda mais ansiosa que a anterior, justamente por esse movimento, né, da informação ser ainda mais rápida e mais fluida, mas a gente não tem, eles não têm estudos conclusivos ainda sobre essa geração. E tem uma questão também que atrapalha muito a formação, hoje em dia, isso serve para todas as gerações, que é a confusão entre conexão e informação. O fato de ter conexão facilitada, estamos todos conectados, não quer dizer que estamos informados, né? Estamos à mercê da fake news, estamos à mercê de situações de muito risco com relação a esse jogo de informações. Então fica parecendo, eu estou conectado aqui. Não, conexão é uma coisa, informação é outra, né? E aí a gente traz para a nossa conversa, Fernanda, a questão da diferença entre quantidade e qualidade. Exatamente. Né? A quantidade ali das conexões que você tem nem sempre se refletem na qualidade dos relacionamentos que você constrói. E isso é muito visível quando a gente traz aí a questão do mercado de trabalho, das relações que são construídas. Então é uma pessoa que muitas vezes tem uma rede social que é extremamente movimentada, mas tem dificuldade para criar a sua rede, né, o networking, né, que é onde você precisa realmente ter um pouco mais de aprofundamento. Então, é bem diferente a quantidade da qualidade. E o network, ele é um aprofundamento sem um interesse aparente, né? Essa troca, ela precisa de uma fluidez para, a partir daí, criar raízes e trazer frutos, benefícios para as duas partes, né? Mas é uma geração que... E aí, o que ganha, né? Como é que é, né? Imediatista, né? Mas olha só que detalhe, Andiara, você também é especialista, né, em assessoria em recursos humanos, ou seja, é você que monta um xadrez onde supostamente deve estar todo mundo junto na mesma frase, na mesma sala, no mesmo emprego. Como é esse desafio? Então, esse é um grande desafio das empresas, né, Fernanda? E aí eu vou te falar que não assim, isso é da pequena empresa, média, grande, multinacional. Hoje as empresas têm criado um movimento de inclusão e de diversidade. Esse movimento tem se fortalecido cada vez mais. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala aí do relacionamento entre as gerações também. Que é aquela geração, né, eu até brinquei no início aí dos 60 a mais, sim, né? Claro. São pessoas que se sentem, já têm uma idade mais avançada, são pessoas mais maduras, mas que não querem se distanciar aí de uma ocupação no mercado de trabalho. E a questão é como que essas pessoas podem se relacionar aí com um profissional que é da geração Y, né, que é da geração Z. O que cada um pode aprender? E tem sido um aprendizado para as empresas. Relacionar essas gerações é um desafio, porque significa que cada um pode aprender e que muitas vezes você tem que dar um passo atrás e entender que o outro pode te ensinar, independente da idade. Sim, sim. E mesmo porque quando a gente fala de diversidade, a questão da idade é a única que está na palavra, está lá, diversidade. Então, e eu acho que é menos contemplada nesse bojo de atenção que a mídia, as redes sociais, o mundo, de certa forma, dá para esse tecido social plural, né, que é tão necessário. Mas sim, a idade ainda não chegou. A gente não vê essa pluralidade, a gente não vê essa diversidade de pessoas com 60 a mais apresentando jornais, fazendo trabalhos ali de expressão, né? Pelo contrário, na área da comunicação, essas pessoas estão sendo sacadas, tiradas, né? E não é só na área da comunicação, não. Eu vou te falar que existe um grande... eu falo que a gente tem um espaço aí considerável entre o discurso e a prática, né? Então, o discurso é muito bonito,
né, de diversidade, de vamos lá, vamos relacionar essas gerações, uma pode aprender com a outra, mas a gente precisa ver isso acontecer de uma forma verdadeira nas empresas. É um caminho, né? Eu falo que é um movimento, mas ele precisa evoluir. De forma verdadeira. Sim, sim. E abrir mais, sair mais do mundo corporativo, né? Porque tem um grande amigo, o Morris do Maturi, que é um banco de dados para pessoas com 50, 60 a mais, com empregos ligados ao mundo corporativo, mas na área de gerência, na área administrativa. Eu sempre gosto de provocá-lo dizendo, cadê o emprego do poeta, o músico, o escritor, o jornalista, o ator, né? Porque todos são 60 a mais também, né? A gente precisa de um banco amplo de oportunidades para essa diversidade de fato acontecer, né? Sim, quando a gente fala de inclusão, né, para que de fato ela aconteça na íntegra, é justamente você ter essa abertura e não ter essa restrição, né? Independente da área que o profissional atua e da idade que ele tem. Agora, para as empresas também fica difícil, né? Porque tem algumas limitações. O que você vê nesse convívio, que aliás é o tema, né, desse nosso bloco aqui, a saúde dessa convivência intergeracional? As empresas têm vivido esse desafio e de uma forma, eu costumo brincar, tá, Fernando, que elas estão sendo obrigadas a caminhar nessa linha, até por uma questão mesmo da disponibilidade de mão de obra. A gente tem aí uma geração, a gente tem os profissionais que estão envelhecendo. Então, antigamente era muito comum você ter nas vagas qual era a faixa etária que eles buscavam. Isso começa a cair por terra. Então, antes, quando a gente pegava um perfil de vaga, você tinha lá a idade de X a Y, né, da idade tanto a tanto. Hoje a gente já tem algum tempo, né, alguns anos, que a gente já não tem mais esse tópico. E por quê? Porque os profissionais eles estão envelhecendo e tem sido necessária, aí, de fato, essa absorção. E aí a gente tem esse desafio de quem está entrando para o mercado agora, que são os profissionais mais novos, com esses profissionais que são mais experientes. E a gente precisa aí fazer com que esse relacionamento dê certo e seja proveitoso para todas as partes. Até mesmo para conseguir essa retenção de talentos, que é tão difícil em muitas áreas, para esses profissionais aí da geração Z, que chegam e falam assim, não quero, não gostei, e vai embora. E pessoas muito talentosas, talvez um funcionário mais experiente da geração X ou Baby Boomers, pode ser um elo para dizer, olha, vamos ver por outro lado, entenda assim, né? Talvez seja exatamente o que falta para essa adesão se consolidar, né? Sim, e até para fazer esse acolhimento, né? Porque eu falo que essa geração mais nova, até a questão da própria maturidade, né? Então, se você tem um profissional que é mais maduro e que consegue acolher essas pessoas, a receptividade ali, muitas vezes a persistência pode ser um pouco maior e pode ser trabalhada e desenvolvida. Sim, e o profissional com mais idade, ele ganha também a experiência desse mundo flexível, dinâmico, né? Isso, essa agilidade nas informações, a questão do multitarefas, de não ter que muitas vezes, eu vou terminar isso aqui. Não, eu posso casar esse projeto com esse outro, a gente pode levar os dois em paralelo. Esse é um olhar novo para essa geração, né? Que estava acostumada de uma forma muito linear. Eu preciso começar e terminar. Enquanto eu não terminar, eu não posso pegar. Não, a outra geração já pega logo 5 projetos de uma vez. Vamos lá, vamos tocar tudo junto, vai dar certo. Né? Então, um pode aprender com o outro. Exatamente. Bom, acho que a gente deu um panorama aqui de como isso é importante, porque a gente está falando de saúde também mental e saúde física, porque não tem separação, né, de uma e de outra. Estamos falando de pessoas que podem viver de uma forma melhor, né? Sim. Quando a gente cuida disso, né, desse ambiente, né? Que é uma tendência, né, uma premissa nos dias de hoje, né, Diana? Bom, queria te agradecer muito. Obrigado pela participação. Sucesso aí na sua empresa, MRH, né? MBRH. MBRH. Que trabalha com isso, com essas demandas. Isso, a gente trabalha com recolocação profissional e transição de carreira.
Muito bem. E de todas as gerações? De todas as gerações. Tá bom, muito obrigado. Sucesso, Eu que agradeço, tá? Fernando, foi um prazer. Igualmente. O nosso programa fica por aqui, né? Ficamos por aqui. Hoje acabou. Mas a gente também volta por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Saúde!